Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e nosso Pai maravilhoso possa abundar, inundar em nossos corações e que por meio de Cristo Ele continue a fazer esta obra de crescimento no conhecimento, de edificação, na sua palavra e abundando na sua graça salvadora. Meus amados, hoje, terça-feira, nós vamos dar continuidade à nossa lição. Só relembrando que ontem, na terça-feira, na segunda-feira, nós estudamos duas perguntas. A pergunta 3 e a pergunta 4. Na pergunta 3, a gente vê o que Ezequias, logo depois que ele sara, ele canta um hino de louvor a Deus, porque ele está feliz, ele está muito grato a Deus, Ele diz no seu hino de louvor, ele conta a história do seu sofrimento, porque ele diz que pensava que ia morrer cedo, antes dos 70 anos, na flor da idade, como diz ele, e que ele iria morar definitivamente na morada dos mortos, na sepultura, Ele nunca mais, nesta vida, iria ver o Senhor, falando uma linguagem poética, ver, de experimentar a presença do Senhor na sua vida, e nem viver mais com os seres humanos, ver os seres humanos. Na quarta pergunta, ele continua o louvor. Ele diz que é como se a sua vida fosse cortada e terminada como uma barraca de um pastor, que é arrancada de um canto para outro, como um pedaço de um tecido, de um tecelão que está tecendo o tecido, que é cortado ali, separado. Nunca mais vai... Um tecido que é cortado, ele só pode ser ligado a outro se emendar por meio de costura, remendar, Não tinha mais. Ele está dizendo aqui que ele foi separado da vida. Ele pensava até que Deus ia acabar com ele. Olha só que dor, que sofrimento esse homem passando aí pelo vale aí da sombra da morte. E hoje, na quinta pergunta, diz assim: o que Ezequias revela sobre o seu sofrimento pela doença e o que ele pediu ao Senhor? E essa aqui é uma mensagem muito forte, para alguns irmãos que sofrem com alguma doença e acham que aquela doença é difícil de curar, incurável, coisa assim. E aí vamos ver aqui o poder de Deus, como funciona. Aí ele diz assim, no seu louvor ele diz ainda: a noite inteira eu gritava de dor, como se um leão estivesse quebrando os meus ossos. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo a qualquer momento. Eu soltava fracos gemidos de dor como uma andorinha e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para o céu, como se estivesse buscando a ajuda de Deus, Ó Senhor, estou sofrendo, salva-me. Ele olhava para o céu e dizia isso. Ó Senhor, estou sofrendo, salva-me. Veja só que aqui é um louvor. Na verdade, é um louvor, é um lamento dentro de um louvor. Ele faz uma música aqui, um louvor, Um louvor que ele fala cantando, ele fala em poesia, Tipo verso, prosa, alguma coisa assim. Mas é um louvor dele. Ele louva, Com a sua boca ele louva o Senhor, mostrando exatamente, louvando o poder de Deus, claro, quando ele diz que era um sofrimento tão grande, e Deus tira ele desse sofrimento, desta dor para o alívio, Porque você, claro que Ezequias nunca foi atacado por um leão, ele não ficou mordendo ele e quebrando os ossos dele, não. É uma força de expressão em dizer que era uma dor tão forte que ele sentia, que era algo assim, era muito sofrimento, Eu tive uma doença chamada rosáceas, mas ela é tão agravada, é um problema que vem a partir do estômago, do intestino. E para os dermatologistas não tem cura a rosácea. E o meu rosto é como se ele tivesse 1 milhão de espinhas, todo vermelho, cheio de pontinhas vermelhas assim. O rosto era uma espinha só. E era como se fosse 1000 facas furando ao mesmo tempo o meu rosto, aquela dor, aquela coceira, aquele calor, a pele ficando roxa,
né? Aquilo dava uma agonia tão grande que, né, na crise, que eu entendo o que Ezequias está dizendo aqui, né? Claro que a minha doença não era uma doença de morte terminal como essa aqui de Ezequias, né? Que ele esperava a morte a qualquer momento. Eu esperava que a dor passasse. Mas o aspecto que ele fala aqui, de olhar para o céu e dizer, Senhor, eu estou sofrendo, me salve, me cure dessa, alivia essa dor, tira essa dor de mim, é muito sofrimento, eu não vou suportar. Está implícito aqui na fala de Jeremias, e eu tenho certeza que na vida de muitos de nós que estamos escutando aqui essa lição. Quantos de nós, em pleno sofrimento, já não fez a mesma coisa? Olhou para o céu e disse, Senhor, me ajude, eu não aguento mais não. É muita dor, é muito sofrimento, me livre disso. Né? Ele diz aqui que dia e noite era um sofrimento incessante. A dor era tão grande que ele até confundiu o caráter de Deus. Pensava que Deus ele ia destruir ele. Deus ele ia acabar com ele. Ora, quem podia acabar com ele era a doença, não Deus, mas a dor, ela faz com que a pessoa não raciocine direito ao ponto de pensar isso. E Deus, na sua misericórdia, né, nem levava isso em consideração porque ele sabe da dor. Olha como Deus é bom, não é? Já imaginou que em plena dor, a gente sofrendo de dor, a gente falando uma bobagem dessa, e Deus nos castigasse porque a gente falou bobagem, mas ele é um Deus compreensível, ele entendia. A dor era tão grande que ele gemia dia e noite, né? Ele cita aqui o exemplo de uma andorinha e de uma pomba, né? Duas aves que ele usa aqui. E diz ainda claramente aqui que o seu sofrimento era contínuo, sofrimento contínuo, mostrando que era uma prova muito dura. Ele foi realmente levado ao vale da sombra da morte, mas o Senhor o tirou de lá. E na sexta pergunta, o texto diz, que pergunta Ezequias fez, né? A sexta pergunta, que pergunta Ezequias fez dentro do seu louvor? E que conclusão ele chegou? E que pedido fez Ezequias ao Senhor? Vamos ver agora do versículo 15 ao 17, diz assim, mas como é que posso reclamar se foi o próprio Deus quem fez isso comigo? Olha só o que ele pensava. Estou tão aflito que já não consigo dormir. Ó Senhor, é por causa das coisas que tu fazes que todos nós vivemos, e eu também estou vivo por causa delas. Dá-me saúde, a fim de que eu viva. Eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição, mas tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. Meus amados, que coisa, né? Só quem vai entender com profundidade o que Ezequias está dizendo aqui é quem já passou por isso. Quem já passou por isso, né? Como é que Ezequias podia reclamar se ele sabia que Deus estava fazendo aquilo com ele, fazendo uma justiça por algo que aconteceu de injustiça, que ele nem cita aqui, né? Ele estava conformado de que Deus estava fazendo alguma coisa justa. Foi o próprio Deus que faz isso comigo. Ele entendia que Deus havia colocado aquela úlcera nele, né? Ele entendia assim. Ele estava certo? Eu acho que não. Poderia ser ou não, mas acho que não. Agora, Deus permite que aquela dor estivesse em Ezequias para que ele conhecesse o Senhor, para que ele conhecesse dessa forma aqui? O louvor que ele está fazendo aqui? Claro que sim. Porque Ezequias só vai ter esse conhecimento porque ele passa por essa dor intensa, desce até o vale mais escuro da sua vida e tem um aprendizado na sala de aula mais intensa de toda a sua vida. Um aprendizado desse aqui, tão profundo, só é para quem passa por esta sala de aula, desse sofrimento. E ele deixa bem claro aqui, ó. Ele diz que ele não consegue dormir quando uma dor é muito forte, principalmente as dores da alma, não a dor física, né? A dor que vem pelo medo, acha que vai morrer, acha que não vai ser perdoado, acha que vai, né? Uma dor muito forte
tira o sono. É algo que já não é só o sono passa porque tem uma dor na carne, não. É porque tinha medo, ele achava que Deus, né, tinha colocado aquela doença nele, achava, quem sabe, que não tinha mais perdão, ele não pode nem reclamar porque a justiça está sendo feita, ele é culpado, a conta está chegando, está sendo cobrada a conta dele, né? Por isso que ele fala aqui, ó Senhor, é por causa, né, das coisas que tu fazes, que todos nós vivemos, e eu também estou vivo por causa dessas coisas. Então, se eu vivi até agora, eu devo ao Senhor, então eu estou tranquilo, já sou grato por isso. Aí ele agora tem a coragem de apelar aqui para a graça de Deus, né? Ele pede, Senhor, me dá saúde, né? Eu quero viver, Senhor, me dá saúde, eu quero viver. Olha como ele queria, né? Eu quero viver. Isso ele vai falando aqui no louvor, a oração que ele fazia antes de Isaías ir lá, antes dele orar ao Senhor, o Senhor dá vida a ele, né? Ele já orava pedindo vida, já. É tanto que quando ele ora ao Senhor, depois que Isaías sai de lá, ele não ora pedindo vida, né? Ele só disse que tinha feito bem para a obra do Senhor, tinha feito a vontade do Senhor, etc, etc. Né? Mas ele não ora, ele orou isso aqui antes. Ele orava quando estava no sofrimento, Senhor, eu quero viver, me cura, me dá saúde, né? Aí ele chega a um ponto mais importante. A declaração mais bela do louvor é essa que ele vai fazer agora. Eu sei que foi para o meu próprio bem que eu sofri tanta aflição. Toda pessoa que desce ao vale do sofrimento, quando sai de lá pela mão forte de Deus, a pessoa sai com um conhecimento, sai com um preparo de ordem espiritual inexplicável. Não tem como você ensinar isso em sala de aula. Só Deus pode conduzir a pessoa para um vale escuro e lá, por meio da dor e de um grande e intenso sofrimento, a pessoa aprender coisas tão profundas para que ela possa ensinar a outros, para que ela possa ter sensibilidade para com os outros seres humanos, que só Deus pode fazer isso. Por isso que ele conclui dizendo, tu me salvaste da morte. Por quê? Foi porque ele curou o câncer, a úlcera que estava trazendo dores dilacerantes a Ezequias? Não, aqui ele está falando de ordem também emocional, espiritual, do que estava, tu me salvaste da morte, pois perdoaste os meus pecados. Ele começa dizendo, nesse texto aqui, que ele não podia reclamar que Deus estava fazendo justiça. Aquilo era justiça por algo que ele fez. Mas no final ele diz assim, olha, o Senhor não fez justiça que deveria fazer comigo. Eu merecia realmente aquilo. Mas o Senhor não cobrou aquela conta, o Senhor não cobrou aquela dívida, o Senhor perdoou o meu pecado. Fazendo o quê? Provando como? Me curando, me dando mais 15 anos de vida. Que testemunho! Que louvor lindíssimo sobre a graça de Deus, o que Ele pode fazer na vida das pessoas. Que o Senhor possa nos iluminar a mente de tal forma que a gente possa compreender esse Deus maravilhoso e nos encorajar, porque se algum dia Ele nos convidar para descermos a esse vale escuro, a gente sabe que vai sair de lá um dia, vai sair de lá com aprendizado muito mais forte, muito mais capacitado para lhe servir.